Sônia Francine Gaspar Marmo. Gaspar é o sobrenome português, Marmo é o sobrenome italiano. Eu sou da zona norte da cidade, morei lá mais de metade da minha vida. Hoje em dia eu moro na zona oeste, mas ainda tenho laços, né, fortes com a zona norte. Eu quis fazer educação física quando eu estava no colegial. Meu sonho era viver com esporte, viver de esporte, mas eu engravidei no terceiro colegial e os planos foram adiados e, por fim, cancelados. Eu achei que educação física ia ficar para depois e esse depois nunca chegou. E aí fui para uma área que eu gostava muito, que era de artes, esportes, artes, comunicação, sempre me atraíram muito. E política. Eu era atriz num grupo de teatro amador e, por causa disso, eu fui convidada para ser atriz num curta-metragem da ECA, de alunos da ECA. Eu conhecia um deles, de infância, assim, da praia. E aí, o que você está fazendo? Encontrei depois de muito tempo. Estou fazendo teatro. Ele, jura? Estou fazendo cinema, eu preciso de uma atriz. E aí eu trabalhei no curta-metragem que eles fizeram aqui. Eles eram do terceiro ano de cinema. E eu gostei tanto de trabalhar no curta. A minha atuação foi ridícula, péssima, horrorosa. E eu demorei para entender que a culpa não era só minha, porque era todo mundo muito verde, né? O diretor de fotografia. Mas eu não gostei de ter atuado no curta, mas da filmagem, sabe? Da experiência, da estrutura, o continuista, o assistente de direção, a produção, a cenografia, o som. Eu gostei tanto daquilo que eu resolvi que eu ia fazer faculdade de cinema, na ECA. Eu passei no vestibular de 88, meu primeiro ano foi 89, logo depois o Collor assumiu a presidência. Uma das primeiras coisas que ele fez, fechou a Embrafilme, que tinha 1 milhão de problemas na sua estrutura, nos seus critérios, no seu modo de financiamento, mas era a grande indutora da produção cinematográfica brasileira. E o Collor fechou a Embrafilme e não pôs nada no lugar. Então a produção, que já era difícil, entrou quase em extinção. E eu fazendo faculdade de cinema, já era difícil antes, depois mais ainda. E eu morria de inveja de quem não trabalhava, de quem só fazia faculdade. Porque a USP tinha um mundo para oferecer, né? E eu mal conseguia assistir às aulas todas. Então, sexta-feira era o dia que eu não dava aula. Na cultura dava aula segunda, quarta, terça, quinta. Sexta-feira era, assim, o meu dia de glória. O pessoal da classe até brincava assim, você já sai de casa diferente na sexta-feira. Porque era o dia que eu podia ficar aqui. Eu ia almoçar no CRUSP, aí depois do CRUSP a gente decidia se ia para o CA, se ia para a biblioteca, se ia conhecer alguma outra biblioteca, algum museu, alguma coisa. Era o dia que eu podia desfrutar. Então, sexta-feira era o dia que eu vivia um pouco mais a vida da USP, assim, sabe? Da cidade universitária. Porque nos outros, eu ia lendo no ônibus, às vezes, assim, lembrando o que eu estava perdendo. Exposição, seminário, mostra, festival. Como eu queria fazer tudo isso. E eu nunca me envolvi com os movimentos estudantis institucionalizados, vamos dizer, sabe? Com grupos, organizações, ou com o DCE, ou a UNE. Mas a gente tinha uma movimentação forte dentro do próprio curso de cinema, assim, a gente se organizou e fez um barulho ali. Por quê? Porque a gente tinha sérios problemas de condições materiais, estruturais, sabe? Eu fiquei, 2 meses sem aula de fotografia porque o laboratório não tinha os químicos, não tinha revelador, não tinha fixador. A gente não conseguia ter equipamento para filmagem, sabe? Um quebrou, o outro faltou. Roubaram o microfone. E primeiro eu comecei a escrever nas paredes, assim. As paredes eram forradas de cortiça e cobertas de papel para todo lado. Tinha um mural, assim. A parede inteira era um mural. Aí a gente pegava giz e começava a escrever na cortiça, assim: visite o laboratório de fotografia antes que acabe. Visite a ECA antes que acabe. Começou a criar um certo desconforto, assim. Mas a gente resolveu partir para um outro caminho, né? Em vez de só fazer barulho e incomodar, a gente conseguiu reunir os alunos dos 4 anos de cinema e propor uma paralisação de 1 semana, mas não uma paralisação nem para a gente ficar em casa, nem para fazer piquete, nem pendurar faixa. Para fazer o diagnóstico da situação,
como se fosse uma sindicância pelos próprios alunos, assim, para saber que diabos, o que está faltando, por que está faltando, né? E assim foi, a gente dividiu o pessoal em grupos, assim, ó, você vai para o laboratório de fotografia, você vai ver as moviolas, você vai aqui no depósito de tal coisa, você vai lá e fala com o Benê, você vê o projetor. E a gente saía fazendo um questionário, assim, sabe? O que é que tem, o que é que não tem, por que não tem, por que está quebrado, de onde vem o dinheiro, onde parou o dinheiro, por que não conserta, como que quebrou, como é que é o controle de entrada e saída, como é que é o controle de estoque. Fiz um super levantamento, assim. E mais do que isso, uma análise do próprio curso de cinema. Mas hoje eu percebo a mudança entre pichar as paredes e fazer uma análise, um diagnóstico e uma proposta, sabe? Sair do escândalo, de subir no caixote, pegar um megafone, para chegar e falar assim, não, peraí, eu vou tentar te persuadir, você vai tentar de volta, mas nós vamos indo. Que é o que eu acredito hoje em política. Desde que eu comprei o manual da FUVEST, sabe, e eu via tudo aquilo, todos os cursos, todas as áreas que a USP oferecia, eu ficava fascinada com este universo aqui, né, da cidade universitária. Eu tinha vindo à USP uma única vez, antes de prestar vestibular, quando eu estava no colegial. A gente veio num grupo de meninas, assim, 4 ou 5, para tentar montar alguma coisa para a Feira de Ciências do colégio. Daquela época, eu tinha ficado com a seguinte imagem da USP. Um lugar lindo, maravilhoso, incrível que isso aqui está dentro de São Paulo, é uma universidade. Imagina vir aqui todo dia, vir aqui todo dia. E um lugar de dificílimo acesso, por causa do bendito transporte coletivo. A gente veio desde o Horto até aqui de ônibus. Eu já estava grávida, foi no terceiro colegial. E a impressão que eu tenho é que eu enjoei dentro do ônibus e nunca mais deixei de enjoar até o fim da gravidez. Aí vim aqui fazer a matrícula. Aí já de cara eu já vi o que era a USP de verdade. Porque, olha, é assim, você passou, você tem amanhã para vir aqui. Eu quero quase isso. Precisa desses documentos, disso, daquilo. Caramba, aí fui, corri, providenciei tudo. Peguei lá minhas 3 horas de ônibus de Santana para cá. Cheguei aqui, sei lá, vamos dizer, às 15 para as 2 da tarde. Sufoco, deixa as filhas em algum lugar, vem. Aí não achava onde era, perguntava, ninguém sabia, não tinha placa. Onde é a secretaria? Não é essa. Não, é lá na reitoria, não é. Aí quando eu cheguei, tinha acabado de fechar a secretaria. E ela ia reabrir às 6 da tarde. Meu Deus do céu, que lugar é esse? É o dia da matrícula e a secretaria fecha das 2 às 6 da tarde. Então essa burocracia da USP me deixava assim muito decepcionada, muito frustrada. E o quanto consumia da nossa vida mesmo, sabe? De energia, assim. E depois o desnível, a desigualdade que tem no grau de interesse de alunos e professores, né? Professores fantásticos, inesquecíveis, assim, né, gente? E que davam aulas tão apaixonantes que eu ficava... sabe quando você assiste um filme muito bom, que você quer sair do filme e falar, todo mundo tem que ver, você tem que ir no cinema? Eu lembro de aulas de cultura brasileira, aulas de cinema, e eu saía da aula falando, nossa, que pena que só tinha nós 15 ali assistindo. Conheci muita gente aqui que ficou comigo, assim, né, pro resto da vida, os amigos do curso de cinema. Não esqueçam que a faculdade tem que preparar a gente, sim, para o mercado de trabalho, blá, blá, blá. Mas essa coisa de pensar, aqui viemos, é o que a universidade proporciona. Até, acabaram com a obrigatoriedade do diploma de jornalismo. Bom, se eu quisesse fazer jornalismo, eu não faria faculdade porque eu preciso ter um diploma. Eu faria faculdade porque eu quero aprender e discutir jornalismo, tanto quanto eu fiz cinema, porque eu queria aprender cinema. Estou me repetindo, né? Mas é assim, que aproveite essa fase da vida. A universidade tem muita coisa legal aqui, apesar dos problemas.